Fala pessoal, tivemos o jogo entre Corinthians e Vasco ontem, um empate de 0-0, o jogo da ida, e eu separei aqui as melhores análises da mídia para vamos ver o que eles estão falando aí sobre esse jogo. Foi melhor para quem? Eu acho igual, mas eu acho que o Vasco jogou melhor. A grande confiança do Vasco não é levar para o Maracanã a chance de ganhar o jogo, porque ele pode empatar o jogo e levar a decisão para os pênaltis. Pode ser outro jogo diferente, mas o Vasco leva a confiança de quem jogou melhor do que o Corinthians em Itaquera. E esse ponto eu acho central, porque as coisas mudam tão rápido no futebol brasileiro que os polemistas podem criar polêmica em tudo, mas os analistas ficam procurando onde é que está a novidade, e a novidade está no Barros, no Rayano e no Andrés Gomes. Se você pegar os 22 jogadores de Corinthians e Vasco, um mês atrás você ia dizer, os melhores são o Memphis, o Yuri e o Garro. E hoje, tirando o segundo tempo do Garro contra o Cruzeiro, os melhores são o Rayano, o Andrés Gomes e o Barros. Eu concordo, né? Tem um pouco essa inversão que mostra um pouco do futebol brasileiro. A gente já pode ver os melhores momentos da partida. Ontem o Barros e o Thiago Mendes também jogou muito ali no meio de campo. Eu gostei bastante dos dois. Os dois foram muito bem no meio de campo para anular esse Corinthians. Quem apresentou uma insegurança que eu não esperava diante dos jogos contra o Fluminense foi a dupla de zaga. Achei o Cuesta e o Renan, eles, em alguns momentos ali, tentando alguns passes que não eram certos, entregaram uma bola ou outra pro Corinthians, que contra o Fluminense eu achei que eles tinham ido super bem. Agora, o meio de campo do Vasco ontem pra mim foi muito, muito legal, e realmente o Cauã Barros foi muito bom, foi muito bem. Depois eu confesso até que eu fui até pesquisar, falei, cara, qual que é o histórico desse cara, que eu não lembrava. O cara 21 anos, da base, veio do Vasco, jogou, rodou um pouquinho. Ele é o André do Diniz. Ele tá jogando super bem, um bom jogador. O grande mérito do Vasco foi ter uma solidez defensiva para segurar o Corinthians. O que é que o Diniz fez de melhor em relação ao Dorival? Aliás, o próprio Dorival admitiu, né, na coletiva, que acabou ficando perdido ali na partida, que o Diniz esteve melhor que ele. A gente vai ouvir já a declaração do Dorival. Uma coisa que quem trabalhou com o Dorival Júnior recentemente, no Flamengo, no São Paulo, na Seleção Brasileira, diz é que o grande estrategista da comissão técnica do Dorival é o tem pedido, né, do Memphis. É o Lucas Silvestre. Isso aqui não é nenhuma crítica ao Dorival, ao contrário. Ele tem uma equipe de trabalho, a equipe de trabalho dele é muito, muito boa. Como a maioria das comissões, né? Claro. E o Lucas Silvestre é o cara que... O Lucas Silvestre foi o cara que desenhou o gol do Caleri no Maracanã contra o Flamengo na final da Copa do Brasil de 2023. Ele desenhou. Você puxa pra cá o Caio Paulista, passa o Rodrigo Nestor pra fazer o cruzamento no segundo pau, que não vai ter ninguém ali, vai sair o gol. E o Lucas Silvestre é o estrategista que consegue, contra o Cruzeiro, bloquear os lados. Uma questão do jogo de ontem passa pela necessidade do Corinthians escalar os teoricamente melhores jogadores. E isso incluía o Garro pela atuação que ele teve no segundo tempo. Escalar o Garro mudou o meio campo do Corinthians e abriu a condição do Vasco recuperar a bola em bloco médio e colocar rapidez pelos lados. E aí o Nuno Moreira vinha da ponta para dentro, o Paulo Henrique tinha espaço para usar a lateral, o Andrés Gomes saía da ponta para dentro também, o Puma não faz a profundidade porque ele é destro, mas o Andrés Gomes faz, mas ele não parou do lado esquerdo. O Vasco concentrou o trabalho em duas linhas de quarto, o Felipe Coutinho não é meia nesse time, ele é livre, ele é atacante livre, o Rayhan trabalha mais na marcação dos volantes do que o Felipe Coutinho. E ele conseguiu bloquear o Corinthians, mas o Corinthians tentou jogar com os três da frente e abriu os corredores. Abre um pouco os corredores. E o Vasco sabe trabalhar isso, em recuperação de bola e velocidade. Teve os méritos do Vasco, Danilo, mas um Corinthians também muito abaixo, né? Errando muitos passes fáceis, muito lento, com muitas dificuldades. E aí também tem as substituições do Dorival que estão em xeque hoje, sendo questionadas por boa parte dos torcedores. Foi um Corinthians que decepcionou, um Vasco que soube jogar o jogo e um Corinthians muito abaixo, ainda mais jogando em casa diante da sua torcida? Sim, pra mim decepcionou bem. Até depois que acabou o jogo, fui olhar as estatísticas, o Corinthians trocou quase 500 passes, aliás, deu quase 500 passes, 100 deles praticamente errados. É muita coisa. É muito alta a taxa de erro. E pra mim passa um pouco por essa decisão de escalar os melhores, pelo menos na teoria. Acho que o Garro fisicamente não estava bem e nas poucas vezes que ele tentou, ele não conseguiu entrar na sintonia ali, ou com o Memphis ou com o Luiz Alberto. Ontem pra mim o Memphis estava muito nervosinho, muito assim, reclamando o tempo inteiro, abrindo o braço o tempo inteiro. Uma hora ele correu o campo todo pra dar um esporro no André Ramalho. Achei ele assim, eu entendo, depois a gente vai se aprofundar nas substituições. Ontem eu já tive uma troca de ideias com o Casagrande sobre isso. Eu entendo quando falam que o Memphis não pode sair, mas pra mim ele não tá jogando absolutamente nada ontem e tava expondo o time. O Luiz Alberto também mal. O Garro, como eu disse, fisicamente estava baixo. E outro cara que nas últimas partidas foi um termômetro do Corinthians e que ontem foi muito mal foi o Breno Bidon. O Breno Bidon, muito mal exagero, mas não estava bem ontem. Ele também não conseguiu dar esse ritmo pro Corinthians que ele tem dado nas últimas partidas. Então ficou um Corinthians meio desconectado, um Corinthians que a gente não conseguia identificar, ainda mais se a gente olhasse os últimos jogos do Corinthians na Copa. Ontem realmente ficou abaixo. A única coisa que foi igual de sempre é a torcida. Ontem, no fim de papo, eu tentei eleger o melhor do Corinthians, eu não consegui escolher um jogador que fala, esse cara jogou bem, que venceu todos. Talvez o Bidu, não sei, mas eu prefiro escolher a torcida, porque pra variar, a torcida do Corinthians deu show ontem. Não são 47.364 espectadores, são agentes. Fato, né? Eles fazem a diferença, eles entram em campo, eles impulsionam o time, especialmente quando as coisas vão mal, né? Isso é muito legal de ver. Saiu o gol do Vasco anulado, né? Mas até a galera ter certeza que ia ser anulado, reprovaram e tal, o estádio começou a cantar ainda mais. Mais alto é assim, quando o Corinthians toma gol, a torcida canta ainda mais alto. É muito bonito mesmo, muito bonita a manifestação da torcida do Corinthians. Se tiver prêmio de fim de ano aqui no Walkers, melhor jogador, melhor time, melhor torcida, tem que votar no Corinthians.
Tem que votar no Corinthians. E um time muito nervoso, você pontuou isso, né, Danilo? Mas a gente viu o Memphis irritado durante boa parte da partida. Quando ele é substituído, ele dá um piti ali com o Dorival, não gostou nada de sair. Mateuzinho e Yuri Alberto também batendo boca algumas vezes, 2 vezes pelo menos. E o próprio Dorival, né, que é um cara muito polido, né, muito discreto, discutindo com o torcedor na arquibancada também. Então, é um time que estava ali, né, muito em festa até pouco tempo, até dias atrás por conta da classificação. Mas ontem os nervos estavam à flor da pele e talvez não tenha contribuído para o Corinthians. Vamos ver agora a análise aí da ESPN Brasil do programa Linha de Passe. Qualidades no jogo. Acho que foi um bom jogo do Vasco. Do Corinthians, talvez a gente pudesse esperar um pouco mais, realmente, né? Jogando diante da sua torcida, sempre apoiando e etc. Acho que a notícia boa para o Vasco é justamente o nível da sua atuação. Sim. E esperar que, jogando no seu estádio, diante da sua torcida, o time consiga converter as chances que criou hoje, que foram maiores do que as chances do Corinthians. Em quantidade, né? Sim, sim. Em quantidade. Porque a chance do Yuri Alberto ali, que o Léo Jardim, no final do jogo, fez uma baita defesa, me pareceu a mais clara de todas. Isso. Porém, em volume, se não tem dúvida. E ainda que o impedimento tivesse sido marcado, Sim, eu acho que era um lance bem duvidoso, a gente ia tirar essa dúvida no VAR. Mas acho que em volume, em quantidade, o Vasco teve mais. Para o Corinthians, a boa notícia é que, apesar desta atuação do Vasco e do que foi o jogo de hoje, a partida terminou empatada e aí é bom lembrar. O Corinthians ganhou todos os seus jogos fora de casa nessa Copa do Brasil. Verdade, inclusive. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Palmeiras, ganhou do Novo Horizontino. Então, é um Corinthians melhor fora de casa do que diante da sua torcida nesta Copa do Brasil. Então, acho que a boa notícia e a esperança do Corinthians fica muito por conta aí desse histórico na competição de realmente ter vencido todas fora. É claro que está absolutamente aberto. Ficou difícil até apontar um favoritismo, né? Acho que para a maioria das pessoas, talvez o Corinthians chegasse como favorito no confronto, o que também significa pouco se a gente olhar para as semifinais, onde os dois favoritos acabaram ficando, né? E agora acho que o favoritismo do Corinthians, talvez depois do empate em casa, não seja mais presente. A gente tem uma final completamente aberta, completamente escancarada para esse jogo de volta. Bom lembrar que o Corinthians também não sofreu gols fora de casa, né? Nessa competição. Todas as vitórias Exato. sem sofrer gols. A gente falando de favoritismo, né, Pedro Ivo? Na semifinal, os favoritos ficaram pelo caminho. E, para muitos, o Corinthians tinha algum favoritismo hoje, até por jogar em casa, porque tem um 11 ali. Se fizer um cara a cara, o Corinthians vai levar melhor. Mais uma vez, o favoritismo ficou por terra e agora ele se inverte para o próximo jogo? Ou você está como dizendo assim, ó, tá tudo em aberto para o Maracanã? Tudo bem, William? Um abração a você, Calça, Jean, Vitor, o fã do esporte aqui ligado com a gente mais uma vez, nesse Linha hoje. Não, para mim o favoritismo não se inverte, eu acho que tinha um leve favoritismo por muitos aspectos e a gente precisa tentar observar, afinal, pelo que é uma decisão. É o que os times vêm jogando nas últimas semanas, é o que os times jogaram em recentes semifinais, jogos de ida e volta, é a dificuldade que o Vasco historicamente tem para jogar Itaquera, no Neoquímica Arena contra o Corinthians. Se você para pensar que o Vasco não vinha jogando um grande futebol antes das semifinais, vinha muito mal, inclusive, é um time que você não sabe qual caminho ele ia tomar, se era só uma mobilização por um clássico regional ali contra o Fluminense, ou se tinha um gás a mais para essa final, mostrou hoje que tinha, só que era um jogo em Itaquera, um ambiente que sempre foi muito hostil ao time do Vasco, não estou dizendo só a torcida, o Vasco tem dificuldade para encarar o Corinthians há muito tempo, especialmente fora de casa. É um time que, se eu não me engano, são 11 jogos que sofria gol, sofria gols em todos os jogos, ganhando, goleando, perdendo, sofria gol. O Vasco entrava em campo e ia sofrer um gol. Dessa vez não sofre um gol, então começa a inverter um pouco essa lógica. No primeiro tempo eu estou com o Jean, não acho que tem muito essa coisa de merecimento, quem teve mais perto. Só que dentro do que o Corinthians entra num jogo em casa eu acho que é para fazer vantagem, quando você tem Garro, quando você tem Yuri, quando você tem Memphis, acho que você tenta conectar essas peças que já funcionaram muitas vezes bem dentro de casa. Essa proposta não funciona. Demora a entender como é que vai baixar alguém para sair, como é que vai apoiar. O Corinthians melhora até com a saída de um deles do meio para o final do segundo tempo. O Vasco não. O Vasco tenta tirar o jogo, tirar essas conexões desse trio, em algum momento tentar ser minimamente perigoso e chegar, faltou concluir. Então, dentro das propostas, o Vasco se aproximou um pouco mais do que poderia ser um bom desenho de jogo. Ainda assim, não venceu. Agora, é aquela velha ladainha, assinaria um empate? Acho que o torcedor do Vasco acho que sim, né? Preferia não perder e levar para a frente que a gente viu hoje. A gente deve ver muito provavelmente no domingo no Maracanã, ingressos esgotados, o Vasco forte em casa. Eu acho que, como pensava aqui, eu combino até fora do ar para a gente começar, tudo que esses times têm para oferecer nesse momento de temporada, porque não foi a temporada em muitos aspectos, não estamos falando de 2 grandes projetos de futebol que agora serão consolidados como grandes. Não. O Vasco talvez tenha dificuldade de explicar como chegou ali, o Corinthians também, mas chegaram, tem mérito. E o que resta muitas vezes nesse momento é o Maracanã. É o só depender de si, é o poder fazer história que não tem há 14 anos. É muito mais a ver com isso do que exatamente com algum tipo de favoritismo, por uma de ordem tática, técnica. O Vasco hoje conseguiu voltar bem pro Maracanã. Vai pegar o avião amanhã, hora do almoço, ele vai voltar bem pro Maracanã. Poderia até em algum momento ter finalizado melhor vencido? Sim. Favoritismo, mudou de lado, acho que não. Acho que é aberto, como achava que era aberto um pouquinho mais pro Corinthians, porque acho que teria capacidade melhor de decidir, mas não vejo esse favoritismo, mas o Vasco volta em uma situação que poderia ser mais confortável, não foi pelo que o time fez. E é um pouco raro o Vasco fazer em Itaquera fora de casa contra o Corinthians. Depois desse olhar 43 que o senhor lançou aqui para mim, tão carinhoso, tão cheio de afeto, de amor. Não conhece a música do Paulo Ricardo, lá do RPM? Então, você lançou um olhar aqui quase que apaixonado por mim. Eu não vou nem jogar tema, você quer falar alguma coisa. Você sabe que eu sou apaixonado por você. Boa noite, William. Pode Boa noite, Jean, Calçade, Pedro Ivo, boa noite aos fãs das coisas do esporte. Nossa, eu desconfiava. Sempre. Lá ele, né? Eu concordo com tudo que o Pedro disse, concordo com a abertura dos colegas, mas importa ser campeão. É isso. Então, no final das contas, toda essa questão, o projeto, o jogo bem jogado, o porquê chegou a... Tudo isso, nesse momento, é assunto para depois do domingo. Porque nesse momento, para equipes que tiveram temporadas
ruins e nem poderiam ter feito coisas muito diferentes por conta de seus problemas de administração. O que importa é quem vai dessas equipes que estão abaixo do seu potencial histórico e do tamanho que elas têm, quando a gente olha a qualidade de campo, qual delas vai terminar o ano feliz? Qual delas vai ser campeã? Hoje o Vasco fez um pouco mais que o Corinthians para isso, taticamente foi superior. Tecnicamente, eu acho que dos 5 jogadores de quem eu posso esperar alguma coisa a mais, Dos dois lados. 3, ou se quiser colocar até 6, vou colocar o Andrés Gomes nisso. Isso, são trios. 3 de cada lado. Só o colombiano foi um pouco melhor. Um jogo abaixo do Coutinho, quando tinha espaço para dar o passe. O Ryan dessa vez não brilhou. O Garro entrou em campo, não justificou. O Memphis só se destacou quando saiu balançando a cabeça ao ser substituído. Fez um E o entendi. Yuri também não fez um grande jogo. Você já não tem times tecnicamente brilhantes quando a gente fala do jogo, quando a gente fala da capacidade geral. Coletivamente o Vasco fez um bom jogo na marcação. O Corinthians, por tecnicamente não joga bem, ajudou. Acho que o placar foi justo porque ele não tem interferência na arbitragem. E tá tudo muito Aliás, a aberto. arbitragem foi bem, tudo certinho. O que estava impedido mesmo. Tá tudo muito aberto, não é muro pro jogo de volta, porque o Vasco é um time instável, que pode fazer uma partidaça e golear, pode tomar vários gols também. E o Corinthians é um time que oscila. Beleza, agora vamos ver mais um pedacinho aqui da análise dos nossos amigos lá do Jogo Aberto do canal da Band. 0, 2-0 no placar, não fez. Porém, o empate na casa do adversário e a decisão sendo no Maracanã também é legal pro Vasco. Qual é a sua sensação em relação a não ter conseguido vencer e poderia ter feito, mas ao mesmo tempo, agora a torcida do Vasco é que vai estar apoiando mais presentemente? E que vai lotar o Maracanã nesse jogo de domingo, Renata. O Vasco, uma postura assim ótima que eu vi no Vasco. Teve atitude, marcou em cima o Corinthians, não teve medo de jogar. Eu acho que a característica do Diniz é essa, que ele fala sempre a palavra coragem. Então ontem o Vasco teve coragem para jogar no Neoquímica Arena, porque não é fácil, casa cheia. Muitos aqui se davam que ia golear, já ia acabar o campeonato no primeiro jogo, e a gente viu que isso não aconteceu. E pelo contrário, como você bem disse, Renata, era pro Vasco sair com a vitória. O Vasco ganhou o meio de campo, engoliu o meio de campo do Corinthians. E isso faz com que o Vasco entre no próximo jogo já com a confiança lá em cima. Apesar que o Vasco oscilou muito na temporada. A gente espera que ele não possa oscilar agora nesse jogo final. E o Diniz é um excelente treinador. O Diniz escalou muito bem sua equipe, os jogadores entenderam, tiveram comprometimento na marcação e nenhum jogador só ficou jogando com a bola, pelo contrário, Coutinho vindo marcar, Renato, era impressionante o que ele fazia, por mais que tecnicamente não estava bem ontem, mas ele recompôs, ele ajudou na marcação, então eu entendo assim, o Vasco, claro, poderia ter saído com um resultado melhor, mas também não é tão ruim assim não levar esse empate para o Rio de Janeiro. Ronaldão, sua expectativa era de um resultado positivo, que não tomaria gols e de fato não tomou, mas não fez gols. O Corinthians, mesmo com a Fiel, mesmo jogando no seu estádio, teve uma das piores atuações. Muitas vezes reclamamos do Corinthians do Campeonato Brasileiro em casa e parece que ele repetiu o roteiro. Repetiu o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi assim. Dorival, ele não está em sintonia com a Arena. Essa que é a verdade. Dorival não está em sintonia com a Arena. Todos os jogos que fez ali comprometeram, sim. Tanto é que o último dessa competição ele perde para o Cruzeiro em casa. Mas o Vasco com o Diniz foi um Vasco guerreiro. Um Vasco, muitas vezes, bloqueio no meio de campo. Foi aí que não tinha espaço pro próprio Memphis, pro próprio Garro também, que ficou apagado no jogo. Então, o estudo que o Diniz fez deu tudo certo. E o grande azar do Vasco, que eu percebi, veja bem o que eu vou falar, foi ter vocês torcendo para o Vasco, porque vocês são pé de lado, vocês já estão de férias e vocês torcendo Eu acho para o engraçado Vasco. que eu falei que o placar seria 2-1 pro Corinthians e errei. Porque o Vasco tinha tudo pra ganhar o jogo ontem, porque jogou mais. Ele se expôs mais. Parecia que estava jogando em casa o Vasco. E o Corinthians sentiu essa marcação. O Dorival se perdeu até. Ele deveria já ter vindo com o time no segundo tempo já, com as mudanças. Ele espera 5 minutos pra fazer a troca. Eu falei, meu Deus, o Dorival ficou louco. Ele falou que muitas vezes ele não substitui tão rápido assim no intervalo, porque ele prefere primeiro reposicionar a equipe. É porque ele conversa, aí ele espera 15 minutos. Foi assim o Campeonato Brasileiro todinho em casa. Ele toma um sacode no primeiro tempo, aí ele vem no segundo tempo, ele conversa com o time no vestiário. Olha, gente, a postura tem que ser outra. Aí ele espera 15 minutos pra mexer. E ontem, no desespero, ele já mudou o time dele. Mas ele passa uma mensagem dentro do vestiário e no campo ele mostra a outra. Então, o Dorival se perdeu porque o Diniz, parabéns, você amassou o Dorival. Mas é o primeiro jogo, hein? E na Arena o Vasco não ganha. Ficou bem claro. Você não falou que a torcida joga, que a torcida incentiva. E aí, por que então a torcida não jogou ontem? Eu vou te explicar. A torcida não jogou ontem porque você fala que a torcida. Olha como o cara fica de férias, desesperado. Vou te explicar. Ontem era um jogo pro Corinthians perder. Só não perdeu por causa da sua torcida. Porque ontem o Corinthians foi envolvido de campo. Só que fora, o clima, o que veio. Ali a Arena tem isso aí. O Corinthians só não perdeu porque perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Ceará, perdeu pro Bahia. Goleou o Inter, também. Aí então é isso aí, o Corinthians não estava preparado pro jogo ontem. O Corinthians estava preparado pro jogo ontem. E só não perdeu devido à sua torcida. Você quer ouvir isso, né? Então você escuta. A sua torcida, o Coringão lá, empatou. 0-0, jogo ruim pro Corinthians. E com a sua torcida empatou o jogo. Cicinho, se você tá no time do Vasco, termina a partida 0-0 e sabe que a decisão vai ser na sua casa. Qual é a postura dos jogadores do Vasco? E ao mesmo tempo, o Corinthians sabe que precisa reagir pra ontem, porque vale título. Manter a mesma confiança, melhorar na questão ataque, né? Porque o Vasco também ficou devendo no ataque. O Coutinho, do meio pra frente ali, ficou devendo, teve a oportunidade de deixar os companheiros em condições de fazer gol. O Ryan jogando abaixo, né? O único que estava tentando ali era o Andrés. Então, assim, o Vasco foi melhor do que o Corinthians, mas foi também um jogo bem feio. A estratégia do Corinthians deu certo, por quê? A estratégia do Corinthians era ter todos os jogadores com cartão amarelo pendurado pro último jogo. Então acabou dando certo, até entendo que o Corinthians jogou mal por conta desse possível receio. Eu acho que o Corinthians estava desmerecendo o Vasco, então, porque o Vasco jogou muito bem. Não, se o Vasco tivesse jogado melhor, teria ganho, porque o Corinthians jogou muito abaixo. E aquela história, o Corinthians, quando ele é favorito, ele se borra.
É o quê? Ele se borra, como aconteceu esse ano todo. O Corinthians entrou como... Próximo jogo, quem é favorito? O Vasco. Pode ser que o torcedor corintiano crie uma grande expectativa aí por conta do Sim, mas só uma coisa, o Cruzeiro também, quando jogou com o Corinthians, na sua casa acabou o Vidal machucado e o Romero foi um cartão até discutível e ganhou do Corinthians a próxima partida. Eu não acho que o jogador tem que entrar pensando no próximo jogo. Ah, mas tem duas. Se faz um resultado elástico em casa, você se preocupa bem menos com o jogo do Rio, né? Mas eu falo isso com o sentimento de ex-atleta, Renato, porque é difícil você entrar no primeiro jogo da final sabendo que você tem cartão. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com companheiros. Então, tem uma outra jogada que você tem que matar a jogada, você pensa duas vezes. Eu tô falando que o Corinthians poupou, mas a postura dos jogadores, com exceção de Ranieri, que não estava pendurado, e eu acho que o... Quem ficou fora por cartão? Quem ficou Nenhum fora? do Corinthians Ninguém. ficou. Mas qual o lance, de repente, que era para chegar e não chegou? Não é Entendeu? por lance. Edu, a questão é essa. Se o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar, ele precisa sempre querer mais. E quando você quer mais, automaticamente, ou você vai ter contato físico, então é mais nesse quesito. Eu acho que o Corinthians queria levar todos os jogadores pro segundo jogo. Devidamente irregulares. E a melhor defesa do jogo no final da partida do Léo Jardim, o lance já estava parado. E teve a bola na trave do Cauã. Da bola na trave do Cauã, mas assim, foi muito pouco futebol. Ontem cara. eu até cheguei a twittar isso. Ontem eu tava muito cansado, né? A gente chegou aqui 8 da manhã, ficamos até 8 da noite e tal. Eu vi o primeiro tempo, aí vi o primeiro tempo, achei um primeiro tempo, foi ruim, mas foi um primeiro tempo com 2 gols anulados. Teve chance, foi um primeiro tempo eu gosto de movimentar. pegado por uma... Se não é final da Copa do Brasil, você vai ver a Luciana Gimenez, eu não sei nem mais quem é o programa dela. Você não vai ver. Não, então, mas é uma final. E final normalmente não é tão bem jogado. Mas vai ser tão mal jogado. Não, mas o primeiro tempo acho que foi o primeiro tempo um pouco mais pegado. Aí foi pro intervalo, eu fiz a besteira de, cansado, deitar no sofá. Não faça isso. Eu fui deitar no sofá. E aí eu apaguei, né? Dormi e não vi o segundo tempo. Fiquei puto, acordei hoje de manhã e falei, cara, porra, não dá pra não ver o segundo tempo do jogo. Não perdeu muito. Aí beleza, aí peguei pra ver hoje de manhã. Acordei e fui ver hoje de manhã. Cara, o segundo tempo foi bem pior que o primeiro. Então, pois O segundo tempo isso foi que bem ele pior que o acreditava. primeiro, assim. O segundo vai dar uma melhoradinha. Acho que fica melhor pro Vasco. Acho que fica bem melhor pro Vasco, porque assim, por mais que o jogo não tenha sido dos melhores, a estratégia do Vasco pra voltar pra casa com o empate é bem relevante. O Vasco é fortíssimo no Maracanã, o Vasco é forte no seu fator casa, fica melhor pro Vasco. E fica a frustração pro Corinthians, né? De não ter feito de novo. O Corinthians fez um grande segundo tempo contra o Cruzeiro, mas um primeiro tempo que não foi bom contra o Cruzeiro. E dentro da sua casa, que é onde é a sua maior força, o Corinthians não conseguiu fazer nem um mínimo resultado de 1-0. Fica bem frustrante, obviamente. Será que foi o pior jogo do Corinthians nessa caminhada? Na Copa do Brasil? Nessa caminhada de Copa do Brasil. Brasil. Com certeza. Acho que isso é um ponto, assim, tem uma frase do Dorival depois do pós-jogo, e eu acho o Dorival muito verdadeiro nas entrevistas coletivas, quando ele diz, de fato, eu não consegui sair do que o Diniz preparou pra mim. Roda essa resposta, então, por favor, de Dorival Júnior. O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu em razão disso. Nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Essa frase, sincerona, né? Essa frase, Dorival, que talvez poderia ter, não sei se teve, não acompanhei a repercussão também, porque eu estava muito cansado e acabei... Então, mas essa frase, ela é um excelente indicativo que ele sabe. Para você corrigir um problema, você precisa entender que o problema houve. Tem muita gente que nega problemas e aí, né? É aquela frase inclusive fica dando voltas ali e você, se você não sabe o que está errado, você vai ter problema para corrigir. Óbvio. Então, ele entendeu ali. Mas, de fato, para mim, Mas eu acho que ele entendeu que teve problema. Eu não sei se ele entendeu qual é o problema. Porque durante o jogo ele não conseguiu resolver. Tudo bem, mas durante o jogo ele não conseguiu resolver. Mas até lá ele vai ter uma preparação pensando nisso. Perfeito. O ponto aqui, para mim, ontem o Vasco foi muito mais efetivo dentro do que ele queria, também com a ajuda do Dorival. Por exemplo, você quer ver uma coisa tática? O Ranieri quase não afundou entre os zagueiros. Ao não afundar, os laterais não puderam subir tanto. Por 2 motivos. Nuno Moreira e Andrés Gomes têm uma capacidade incrível de gerar jogo pro Vasco. E segundo, com o Ranieri não afundando, os laterais mantiveram a posição ali e são extremamente importantes na produção ofensiva do Corinthians. O Bidu mais, o Mateuzinho menos, mas às vezes se alternando. Com os dois travados, o Corinthians praticamente não criou. Sim. E por dentro, os jogadores de faixa central do Corinthians foram engolidos por Cauã Barros e por Thiago Mendes, especialmente Cauã Barros. Então o Corinthians não andou, pô. O Corinthians teve o gol anulado do Memphis na jogada de bola parada e talvez uma das únicas ultrapassagens do Matheus Bidu no jogo gerou o lance do Yuri Alberto, que estava parado por um impedimento, mas foi uma das únicas ultrapassagens. Então se você analisar o que o Vasco quis fazer, o Vasco dominou do ponto de vista de execução, o Corinthians. Aí tem coisas boas, tem lado... Você quer ver copo meio cheio ou copo meio vazio? O Corinthians vendo o copo meio cheio, meio vazio, eu não ganhei o jogo em casa. O copo meio cheio... Podia ter perdido. Eu não perdi o jogo em casa e eu provavelmente não faria um jogo tão ruim quanto esse 2 vezes. Concordo. No Vasco, eu fui para o lado bom, lado do copo cheio.
eu fui pra Itaquera pra voltar vivo. Voltou. mais vivo, hein? Mas eu produzi pra ganhar o jogo, não ganhei. Então, assim, tem várias leituras aí. Acho que era um jogo. Acho que eu vi um pouco da repercussão depois. Acho que pesaram a mão demais, porque a final, ela não foi muito pior do que a final da Libertadores. Não foi muito pior do que a final da Sul-Americana. Não, pra mim foi bem pior. Talvez não. Ah, não, a final da Sul-Americana foi de AD, foi de Arrias Meias. Eu acho que foi pior até. A final da Sul-Americana desse ano foi pior que esse jogo. Então é isso. Assim, não foi. Se você botar Gente, de final. produção, a final da Copa do Intercontinental ontem não foi muito melhor do que foi feito A final da Copa de Itaquera, 94 que falamos então, aqui assim, foi horrorosa. eu acho que até por acabaram favor. pesando um pouquinho mais. Amigo, é final e final em 2 jogos ainda mais. O primeiro jogo é levado no banho-maria. Não, eu acho que tem um ponto pro jogo de ontem, já que a gente entrou no aspecto tático do jogo, o Corinthians, ontem o Dorival tomou uma decisão de tentar fazer o Corinthians mais protagonista do jogo, tendo o Garro, né? Ele muda o jogo, ele muda a escalação do jogo contra o Cruzeiro, entrada do Ranieri e entrada do Garro. Que acho que ele errou em tirar o Maicon. Ele deveria tirar tirar o o Martins. Martins. Foi a grande crítica do torcedor. Ainda mais jogando em casa. Foi a grande crítica do torcedor. Na redação, jogando em casa. quando sai a escalação, eu até tava conversando com os amigos corintianos, e eu tava falando, acho que ele vai entrar com o Garro e vai entrar com o Ranieri. E aí eu falei, acho que sai Carrilho e Martins, né? E aí acabou que o Maicon foi e tal. E aí eu acho que com isso, o Corinthians ganhou em técnica, perdeu em intensidade diante de uma dupla de volantes muito intensa. O que o Cauã Barros e o Thiago Mendes fizeram ontem, eles já tinham, com todo respeito, apagado e zaralhado o Lúcio Acosta na semifinal. Com todo respeito, os zaralhados. Meu amigo, o que eles fizeram com o Lúcio Acosta talvez tenha sido até pior do que fizeram com o Garro. O Lúcio Acosta não jogou, não entrou em campo em 180 minutos. E é um baita de um jogador. Eu, pelo menos, acho. O Lúcio não jogou. Então, É que o mas Garro eu acho que o também Lúcio é um baita de jogador também. O Garro tem sim. suas questões físicas e tal. É isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, siga o nosso canal, curta esse vídeo. Vamos estar sempre trazendo mais reações aí da mídia e também dos torcedores aqui para você que gosta desse tipo de conteúdo. Valeu e até a próxima.